Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar sobre regiões superficiais do corpo, também conhecido como topografia humana. Pessoal, o mapa do mundo é o que nos faz conhecer países, conhecer continentes, devido à topografia do mapa, certo? Topografia é aquilo que estuda as regiões, é o que mapeia as regiões. O nosso corpo, ele também é um mapa. E a topografia humana estuda as regiões desse mapa, que é o nosso corpo, dividindo ele em várias regiões e segmentos. Com isso, nós podemos usar essas localizações para identificar problemas, riscos, necessidades e poder trabalhar em cima disso. Visto isso, vamos aprender inicialmente os 3 principais planos de corte do corpo. Por que corte, professor? Porque nós vamos fazer um corte, uma secção, uma divisão. Esses planos eles dividem o nosso corpo em hemisférios. Um para o lado, outro para o outro, um para cima, um para baixo, um para frente e um para trás. Sendo que esses nomes, cima e baixo, um lado e o outro, frente e trás, têm nome. Vamos aprender quais são. O primeiro que eu quero falar é da linha mediana. A linha mediana, ela corta o segmento corpóreo ao meio, certo? Dividindo em 2 hemisférios, um esquerdo e um direito. O que está mais próximo dessa linha medial, certo? É chamado de medial, região medial, certo? E o que está mais afastado dessa linha mediana é chamada de lateral. Por exemplo, a mão. Na mão nós temos 5 dedos. O dedo mindinho, o dedo mínimo, é um dedo medial, comparado ao polegar. Por quê? Porque o dedo mínimo está mais próximo do plano medial do que o polegar. Então, se eu comparar um ao outro, o mínimo é medial e o polegar é lateral. Isso é para qualquer estrutura do corpo. O rim, ele fica localizado nesta região, certo? O rim, ele tem uma face voltada aqui para o plano mediano, que é a face medial do rim. E aqui uma face mais afastada, que é chamada face lateral do rim, ok? Entendido isso? Vamos para o plano transversal. Ele divide o corpo ao meio. Professor, ele só divide o corpo aqui, nessa região? Não, ele pode acontecer na cabeça, ele pode acontecer no pescoço. Ele serve para a visualização de estruturas vista superior. Quem já viu uma ressonância magnética? Ela faz vários cortes transversais do nosso corpo, permitindo ao médico visualizar as estruturas de cima, certo? Então, isso é o plano transversal. Ele divide nosso corpo em hemisférios superiores e inferiores. O que estiver acima do plano transversal é superior. O que estiver abaixo é inferior. Vamos voltar ao exemplo do nosso rim. O rim, ele está localizado nesta posição. Fiz o corte aqui transversal. O que estiver acima do rim, a porção de cima do rim, é chamada de porção face superior do rim. O que estiver abaixo é considerado face inferior do rim, ok? Por quê? Porque quando nós dividimos a estrutura transversalmente, nós dividimos em superior e inferior. Dividimos ela ao meio, na linha mediana,
vamos ter uma parte medial, mais próximo da linha mediana, e lateral, mais afastada. E temos o terceiro e último plano que vamos estudar, que é o plano coronal, certo? Coronal. Esse plano, ele divide o corpo na posição anterior, que é o que está à frente, e posterior, que é o que está atrás desse plano. Ele divide nosso corpo lateralmente. Tudo bem? Por exemplo, vamos ver uma visão do estômago. Quando vemos o estômago aberto, a gente consegue ver o interior dele. A gente está vendo por quê? Porque foi feito um plano, um corte coronal. E nós tiramos a parte anterior do estômago e vemos a parte posterior dele, certo? Pessoal, são esses os 3 planos de corte que dividem o corpo em o corpo ou demais estruturas, certo? Todas as estruturas são categorizadas devido a esses 3 planos principais. O transversal, dividindo estruturas em superior e inferior. O medial, dividindo em estruturas faces mediais ou laterais. E o coronal, que divide as estruturas em faces anteriores e posteriores, certo? É exemplo da cabeça. Nós temos a face, que é anterior, e nós temos a nuca, por assim dizer, que seria a parte posterior. Tudo bem? Passando ao próximo slide, vamos ver as estruturas, regiões específicas, certo? Do corpo. Aqui nós estamos vendo que a região posterior do corpo, tá? Vamos imaginar que aquele plano coronal foi feito e ficamos com a metade de trás. Pessoal, todas as regiões do corpo existe um nome, certo? Por exemplo, apareceu uma ferida. Onde está essa ferida? Nós temos que usar esses nomes técnicos das regiões superficiais do corpo para podermos identificar a localização das coisas. Seja uma lesão, seja uma mancha, seja um procedimento a ser realizado, tudo bem? Então vamos lá. Relacionado à cabeça, nós temos a nomenclatura cefálica, certo? O termo técnico cefálico. O que for referente ao pescoço, cervical. Ah, eu estou com um nódulo cervical, se ele estiver aparecendo nessa localização. Occipital é a região posterior do crânio, é a base do crânio, é o que antecede a coluna vertebral. Aqui está a coluna, tá bom? Vocês vão ver isso mais aprofundado em anatomia. E na base da cabeça, nós temos a região occipital, tá? Região escapular, pois é onde se encontra a escápula, o osso escapular, tá? Região vertebral, pois onde está localizada a coluna vertebral. Olecraniano. A posição olecraniana é referente a uma extremidade do húmero chamado olecrano, certo? Eu vou aqui me delimitar apenas aos nomes principais. Nós temos nomes demais, mas eu vou me referir apenas aos principais, tudo bem? Região dorsal é tudo que se encontra nas costas, seria chamado de dorso. Região lombar é a porção final das 3 regiões principais da coluna vertebral, cervical, torácica e lombar, certo? E região sacral é a região onde se encontra a união dos glúteos, ok? É o final da coluna vertebral. Região poplítea é a região que fica atrás do joelho, posterior ao joelho.
Região sural, onde se encontra a panturrilha. Região plantar é a parte de baixo do pé, denominado planta do pé. Calcâneo é o termo para calcanhar, certo? Vendo aqui a face anterior do nosso plano, que nós vimos. Essa é a região anatômica, pessoal. Essa é a posição anatômica. Os braços nessa posição voltadas para cima, os pés juntos. Essa é a posição anatômica que nós conhecemos. Nós temos a face, temos a porção do crânio. Para a aula não ficar muito estendida, pessoal, aqui estão os nomes de cada região da face. Óptico para o ouvido, bucal, a região das bochechas, oral, a região da boca. Mental, a região do mento, seria o queixo. A região do tronco, nós vamos ter a pelve, que é onde se encontra a pubis, certo? A genital. Nós temos o abdômen. E aqui, no final das costelas, até a região cervical, nós temos o tórax, onde se encontram as mamas, região mamária. Essa parte do meio das mamas é denominada região external, porque é onde se encontra o osso externo. Gente, região antecubital ou fossa cubital vai ser muito utilizada quando vocês forem ver punções, certo? É relacionado muito a punções. Braquial. Nós vamos ver a artéria braquial quando for aferir a pressão arterial, então é relacionada ao braço. Axilar. Antebraquial, pois é o antebraço. Região carpal é a região do punho. Metacarpal ou palmar. E a região digital ou falângica, que é a dos dedos, certo? Eu falei na sequência: antebraço, punho, palma da mão e os dedos, tá? A coxa também pode ser chamada de região femoral, onde é passada a principal artéria da coxa, que é a artéria femoral. Região crural é a região da perna. Tarsal, o tarso é como se fosse o nosso punho. É o que dá a articulação da perna com os pés. E a região podálica é o que trata-se dos pés, certo? Mais uma coisa. Na região pública nós temos a região inguinal. E é importante, pois às vezes a gente, quando for fazer a antisepsia, a higiene, a gente tem que lembrar da região inguinal, que é denominada de virilha, o termo comum. Certo? Pessoal, quando vocês forem fazer eletrocardiograma ou outros exames, vocês forem ajudar os médicos, vocês vão ter que aprender as linhas, certo? São todas linhas medianas. Estão vendo? A linha médio-external, por quê? Porque a gente viu aqui que é aqui onde está o osso externo, correto? Então, essa linha é a médio-external. Linha hemiclavicular. Por que hemiclavicular? Porque ela está dividindo a clavícula, que é esse osso que liga o braço ao externo, ao meio, certo? Linha axilar anterior. É a primeira porção, é a linha que pega a primeira porção da axila. Pessoal, essas linhas são muito importantes porque os eletrodos colocados para fazer o eletrocardiograma, nós temos que saber a posição dessas linhas e o espaço entre as costelas. Vocês vão ver isso posteriormente no curso. Mas, a princípio, aprendam essas linhas. Vendo o paciente lateralmente, vocês viram aqui nós temos cortes medianos, certo? E agora nós temos cortes coronais, para vocês visualizarem
a importância dos planos de corte do corpo, que eles estão dividindo o corpo lateralmente. Linha axilar anterior é a primeira porção da linha axilar. Linha axilar posterior é a porção posterior da axila, a linha que delimita a porção posterior da axila. E a linha axilar média é a que está entre a axilar anterior e a axilar posterior. Pessoal, o tórax. As regiões do tórax. Estão vendo essas regiões aqui do meio? Vamos começar pelo meio. 7 e 8 são as regiões externais, porque é onde se encontra o osso externo. Aqui, ó, onde temos os mamilos, é a região mamária. Acima da região mamária, nós temos a região infraclavicular, porque elas estão abaixo da região clavicular, que é essa clavícula aqui. Clavícula, vocês vão ver na anatomia que é um osso, repetindo mais uma vez, que liga o braço ao osso externo. É uma ponte. Então, o que está abaixo da região clavicular é infraclavicular. Infra é um prefixo que delimita abaixo. E a região acima da clavícula é chamada de supraclavicular, que é um prefixo para acima, certo? Pessoal, essa região 5, região inframamária. Por quê? Porque está abaixo das mamas. Tudo bem? Entendendo isso, vamos para o posterior do tórax. Região escapular. Lembra que a gente viu que aqui é onde encontra-se a escápula, tá? Aqui o desenho das escápulas, certo? E aqui é a região da junção entre escápula e húmero, que é o osso do braço. O que está abaixo da região escapular, pessoal, é infraescapular. O que está acima é supraescapular. Tranquilo, ok? Simples. O que está abaixo é infra, o que está acima é supra. Essa região número 4 é chamada interescapular vertebral. Por quê? Porque ela está entre as escápulas e é onde passa a coluna vertebral. Tudo bem? Aqui a região escapular ela está sendo dividida em duas pela imagem. A infraespinhosa e a supraespinhosa, porque nós temos um processo espinhoso da escápula. O que está acima é a supraespinhosa e o que está abaixo é a infraespinhosa. Não se preocupem com esse detalhe ainda, porque vocês ainda não viram a anatomia. Mas se lembrem, região escapular, infraescapular, supraescapular, interescapular, porque está entre as escápulas, vertebral, porque é exatamente a posição da coluna. Ok? Pessoal, nada demais, super simples. Delimitamos aqui a região axilar e o que está embaixo da axilar é a infraaxilar. Bem simples para vocês aprenderem. Agora vamos delimitar algumas estruturas mais específicas. A mama, ela é dividida em 4 quadrantes, certo? Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Dá para ver que aqui é um membro superior, certo? Membro superior esquerdo. Lembram-se que aqui no meio passa a linha sagital mediana, que a gente viu no começo da aula. Pronto. Então, o primeiro quadrante, ele é superior e ele é medial, certo? E o quarto quadrante, ele é inferior e ele é medial. Por que superior e inferior? Nós temos aqui uma linha mediana dividindo entre medial e lateral, quadrantes mediais, quadrantes laterais. E nós temos aqui ó, o corte transversal, que divide em superior, primeiro e segundo quadrantes são superiores, estão acima desse corte.
quarto e terceiro quadrante são inferiores porque estão abaixo desse corte. Então, as regiões é dividida assim. Primeiro quadrante, ele é medial e superior. Segundo quadrante, já é aqui na região axilar, ele é superior e lateral. Terceiro quadrante, ele é inferior e lateral. Quarto quadrante, inferior e medial, ok? Não vamos estudar ainda as estruturas mamárias, estamos apenas apresentando aqui a topografia, os quadrantes e as regiões superficiais. Pessoal, o abdômen nós vamos dividir em macroquadrantes inicialmente, certo? A linha medial está dividindo em esquerdo e direito. Temos aqui a linha transversal, que divide em superior e inferior, ok? Agora vamos ver um pouco mais aprofundado as subdivisões do abdômen. Pessoal, isso é muito importante. Tudo que é realizado de procedimento, de próteses, de ostomias, de sondas, de ausculta, tudo precisa da localização. E vocês têm que aprender essas localizações, tá certo? Vamos lá. Vamos pegar a linha medial, certo? E vamos classificá-las em gástrica. Por quê, professor? Porque é onde está o estômago. O estômago, ele está localizado nessa região epigástrica. Essa região, também denominada região umbilical, pode ser chamada de região mesogástrica. E essa região abaixo da mesogástrica é a hipogástrica, certo? É onde está a região suprapúbica. Tudo bem? Esses são os 3 quadrantes que estão na linha medial. Vamos fazer aqui um corte e vamos para as regiões laterais. Pessoal, no final das costelas, certo? Nós temos as regiões hipocôndrias. Hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. Ela fica no final das costelas, vizinho à região epigástrica, certo? É como um jogo da velha. Se lembre de um jogo da velha. E o que vai se basear nesse jogo da velha vai ser o umbigo. O umbigo ele fica aqui no meio. É passado um traço transversal em cima, um transversal embaixo. E um medial lateral esquerdo e um medial lateral direito, certo? Fazendo isso, nós temos essas 9 divisões. Epigástrica, mesogástrica ou umbilical e hipogástrica. E nós temos a região hipocôndria esquerda, hipocôndria direita. Na mesma altura da região umbilical, nós temos os flancos. Flanco direito, flanco esquerdo. E vizinha região hipogástrica, nós temos a região ilíaca direita e ilíaca esquerda. Certo? É basicamente essa divisão. Pessoal, vocês acabaram de conhecer as principais regiões superficiais do corpo, certo? E com isso nós vamos terminando essa aula. Um abraço a todos e até a aula que vem.